Palavra do Senhor, amém? Quem aqui quer ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus, amém. Eu também quero e preciso desta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Peguem as suas Bíblias aí, abram lá em Atos. Quem trouxe, quem quer acompanhar com a Bíblia, quem quer acompanhar aí pelo seu aplicativo, amém? Mas nós iremos colocar aqui também na tela para você acompanhar essa passagem. Atos, capítulo 16, versículo 22. Atos, capítulo 16, e versículo de número 22. Nós vamos ler um pouquinho, vamos ler até o 34. Glória a Deus. Atos, capítulo 16 e versículo de número 22. Amém? Glória a Deus. Quem não tiver aí a Bíblia ou o celular pode acompanhar com a gente aqui na tela, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí. Pai, aqui nós estamos, Senhor, na tua casa, viemos te adorar, te exaltar. Desde o início desse culto, Pai, o Senhor tem falado conosco, como o Senhor é tão tremendo e maravilhoso. O teu amor nos alcançou, Pai. Nós, sendo falhos, pecadores, nós todos seres humanos, como a tua palavra diz, separados do teu amor, separados de ti, o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E através de Cristo, através da nossa fé no Senhor, hoje nós somos salvos, Pai. Senhor Jesus, continua conosco, Pai, ensinando a estarmos na tua presença, rendendo honra, glória e louvor a ti. Continua trabalhando, Pai, os nossos corações, fazendo cada um de nós entender que o que nós temos de mais precioso é a tua presença. O que nós mais precisamos, Pai, se ainda não temos, é a tua presença. Senhor Jesus, nos liberta de todas as cadeias, de todas as prisões, e nos torna livres para adorar o Senhor e viver o teu propósito. Pai, fala conosco, Senhor. Estamos aqui para ouvir o Senhor, com os corações, Senhor Jesus, ali abertos, ouvidos atentos, para ouvir e receber a sua palavra e
ter uma vida transformada na tua presença. Muito obrigado. Toda honra, glória e louvor é dada a ti neste lugar, em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem, ela tem o título de presos no corpo, mas livres na alma. Amém? Presos no corpo, mas livres na alma. Antes de nós entrarmos no texto que nós lemos, é importante nós entendermos que na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos ver isso claramente na palavra de Deus. Deus, ele insistentemente, através dos homens, daquelas pessoas a qual ele levantou, aquelas pessoas a qual ele tremendamente usou, sempre a ênfase de Deus era para que nós não nos preocupássemos com as coisas naturais. E não nos preocupar, você sabe que eu não estou me referindo a você ser uma pessoa desleixada ou levar a vida, as coisas, as responsabilidades naturais de qualquer jeito, não. Mas a ênfase na palavra de Deus é que nós venhamos sempre priorizar a presença de Deus, que nós venhamos sempre priorizar a vontade de Deus na nossa vida, o querer dele, né? Vemos hoje que a própria palavra, o próprio Jesus, né, na parábola da semente, a parábola do semeador, ele fala que a semente é lançada, e às vezes essa semente, ela vai cair em uma terra seca, cheia de pedras, ou cheia de espinhos, ou à beira do caminho, e o efeito que a palavra quer fazer na vida de quem recebe, acaba não causando efeito, acaba não acontecendo. Por quê? Em uma das partes, nós vamos ver Jesus falar, né? Quando ele fala dos espinhos, ele fala, porque a pessoa, ela está tão sufocada, tão preocupada com as coisas desse mundo, que ela não consegue receber as coisas que Deus tem preparado para elas. Então, é óbvio que no mundo nós temos preocupações, é óbvio que na nossa caminhada aqui nós vamos enfrentar situações de grande dificuldade, é óbvio que nós vamos nos deparar às vezes com momentos que vai até parecer que não temos saída ou solução, mas tudo isso, a Bíblia se refere como algo que está ligado à nossa alma, e nós nos preocupamos com o corpo, no sentido de que resolver as coisas, de conseguir acertar, de conseguir colocar as coisas no lugar, e não percebemos que na verdade o ataque do inimigo, a oportunidade que ele recebeu de nos pôr no chão, de nos escravizar, não é no corpo, mas é na alma. Hoje nós vamos ver que pessoas, a grande maioria, as doenças que nós consideramos hoje, doenças que trabalham a mente, né? Existem pessoas ali enfrentando casos extremos de depressão, que não tem mais o prazer de viver, que não tem mais o prazer de acordar todos os dias, levantar da cama e agradecer o Senhor pela vida e trilhar aquele dia, entendendo que foi o dia que o Senhor preparou para você. Existem pessoas extremamente ansiosas, desesperadas com as coisas que ainda vão acontecer, e nem sabem se vão chegar lá, nem sabem se o dia de amanhã, que só pertence a Deus, Ele dará a oportunidade de eu e você vivermos. Nós vemos pessoas angustiadas em extremo, aflitas, desesperadas em todas as situações. Embora algumas coisas que estão causando esse desespero, essa aflição, essa angústia, gerando talvez a depressão, a ansiedade, sejam coisas que estão acontecendo na nossa volta, coisas que vêm impactar a nossa vida, é a nossa alma quem decide se isso vai me derrubar ou se isso vai me manter de pé. Por isso que nós vemos que uma pessoa que tem a alma escravizada, tudo para ela é motivo de morte. Uma pessoa que tem a alma como escrava, aprisionada, tudo que acontece parece que vai dar errado, ela tem certeza que vai dar errado. Aparece uma dificuldade, a dificuldade vai acabar comigo, eu não vou vencer isso daqui. Aparece um obstáculo, eu não sou capaz de vencer esse obstáculo, eu não consigo passar por ele. Um negócio aconteceu na família, ixi, já era, acabou a família. No casamento, já era o casamento. No trabalho, já era. Na empresa, acabou. Tudo o que acontece, as lutas e obstáculos que são normais na nossa caminhada, se tornam gigantes, que nos derrubam, que nos maltratam, que impedem de nós usarmos a nossa fé.
Entenda uma coisa: sempre que alguém tiver a alma aprisionada, escrava, ela nunca vai conseguir caminhar por fé, porque a fé é totalmente o oposto daquilo que se vê. A alma, ela vai esperar algo diante dos olhos dela. O natural das coisas é você olhar e ver sinais de que as coisas estão resolvendo. É você olhar para uma situação e falar assim: olha, ela está melhorando. Ufa, agora eu tomo um respiro e eu posso acreditar que vai dar certo. Mas se nada muda, eu não tenho esperança nenhuma de que vai dar certo. Não, não. Nós temos que entender que o inimigo, ele está ali, de prontidão, esperando as dificuldades da vida, para que na hora que as dificuldades chegarem para mim e para você, é o momento da oportunidade dele chegar e tentar escravizar a sua alma, tentar fazer você pensar e achar que você não vai conseguir vencer, que você não vai conseguir resolver. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nunca foi proibido falar de vitória na igreja. O problema é que de muito tempo para cá, a ênfase tem sido dada somente à vitória, se esquecendo daquele que faz nós termos vitória. A ênfase é: você pode, você consegue, você vai conseguir, vai dar certo. Fala aí com você mesmo: eu posso, eu consigo. Não, não, não. A vitória, ela é certa, ela tem que ser pregada. Nosso Deus é um Deus vitorioso. Nosso Deus é um Deus que mesmo nas diversidades, nas adversidades, nas situações complicadas da vida, Ele sempre estará ali disposto para nos dar vitória. Mas agora a vitória vem do jeito dele, da maneira dele. E nós, quando estamos ligados nele, entendendo que estamos firmados nele, quando a nossa alma é livre nele, nós entendemos que tudo aquilo que nós passamos é para a honra e glória do Senhor, e aquilo não vai nos derrubar. A nossa fé continua intacta. Eu creio que Ele vai resolver, eu creio que Ele está cuidando. Não, eu creio, não foi hoje, mas eu creio que Ele vai vir com socorro, com a provisão, com a vitória, com o milagre. Eu creio. Uma alma livre, ela consegue permanecer fiel, crendo na provisão de Deus na vida dela. Deus vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que você quer? Nem sempre, ou quase nunca, mas Ele há de fazer alguma coisa para aqueles que creem nele, para aqueles que confiam no Senhor. Então a preocupação na palavra de Deus é nos alinhar a termos uma alma livre no Senhor, para não deixarmos que o diabo venha aprisionar a nossa alma, porque todo tipo de sentimento, pensamento, ideias, tudo parte da alma, tudo faz parte da alma. Aquilo que você sente, a angústia, ou até mesmo a alegria, a felicidade, tudo isso quem proporciona, faz você sentir e perceber: está bem, não está bem, está legal, não está legal, tudo isso, a alma é o filtro disso tudo. Então o que o Senhor quer nessa manhã é que nós venhamos sair daqui com as nossas almas libertas, talvez presos no corpo. O que é preso no corpo? É ver situações que ainda não se resolveram, é olhar para algumas coisas que ainda não aconteceram, é ver e às vezes parecer que as coisas não estão saindo do lugar, mas ainda assim, pela fé, com uma alma sarada e liberta, eu posso crer que o Deus que me prometeu, Ele vai me ajudar nessa caminhada. O Deus a qual eu me comprometi a estar com Ele, Ele vai me dar vitória nisso. Então nessa manhã, a primeira coisa que Deus quer que você entenda não é porque os seus olhos não estão vendo, que você não deve continuar acreditando que Deus está no controle, que Deus está com você, que Ele tem solução para essa situação, que Ele vai pôr a mão dEle nisso tudo. Mas nós precisamos ter a alma liberta. Podemos até estar presos no corpo, nas situações, mas estamos convictos de que o nosso Deus está agindo por nós. Eu quero ler com vocês, não precisa nem colocar aqui. Jesus deu essa orientação ao pregar para os religiosos da época. Ele diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus estava dizendo: para de dar ênfase aos problemas e às situações, as coisas que matam o corpo, que dificultam a vida, a caminhada, mas deem ênfase sempre na alma.
olhem sempre para a vida de vocês e falem: em meio a tudo isso, a minha alma ainda está alegre no Senhor, a minha alma ainda confia em Deus, a minha alma hoje, nessa situação adversa, nesse problema gigante que eu estou vivendo, se o Senhor voltasse hoje, eu creio, a minha alma está no Senhor, a minha alma ainda confia nele, a minha alma ainda sabe que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu ainda creio naquele que tem o domínio da minha vida. Nós vamos entender isso, nós vamos ver nessa história que nós lemos, eu vou entrar nela agora. Nós vamos ver 3 personagens aqui, principais para esse tema, que é Paulo e Silas, e também um camarada que a Bíblia nem deu nome, mas deu a função dele, ele era carcereiro. Então nós temos 3 pessoas aqui na história que nós lemos. Nós temos Paulo e nós temos o Silas, que estavam ali em viagem missionária, segunda viagem missionária de Paulo. Nós vamos ver também um carcereiro, que era um cargo ali que ele tinha, né, segundo o Império Romano o concedeu, para que ele pudesse supervisionar e cuidar da prisão, dos presos, da cadeia que tinha naquela época. E nós vamos ver na história que Paulo, ele está indo fazer a sua segunda viagem missionária. Nós vamos ver na palavra de Deus que Paulo leva Silas, e que ele, nessa segunda viagem missionária de Paulo, irmãos, sabe qual era a intenção de Paulo? Não era alcançar ou ir até novos lugares. De imediato, Paulo estava querendo voltar às cidades que ele passou, que ele plantou igrejas, que ele evangelizou. Então Paulo, ele pega Silas, ele tem uma desavença com Barnabé, aí Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro. Paulo leva Silas e fala assim: Silas, vamos até as cidades que eu fui com Barnabé na primeira viagem missionária, vamos passar por elas, vamos ver como tudo está, vamos ver se está tudo bem, vamos fortalecer a fé dos irmãos, vamos lá pregar de novo Cristo para eles, ajudar, ver como estão as coisas. E eles vão. Só que a palavra nos diz que quando eles chegam lá, na Ásia Menor, nós vamos ver que em várias daquelas cidades, quando Paulo está passando por ali, ele começa então a ter o desejo de ir a outros lugares. Nós vamos ver que Paulo desejou ir a tal lugar, o Espírito Santo veio e falou para ele assim: não, eu não quero que você vá. Paulo queria pregar ali no lugar onde ele estava, o Espírito Santo veio e falou para ele assim: não, você não vai pregar aqui. Irmão, pregar é errado? Ir a um lugar novo para falar de Jesus é errado? Claro que não. Só que o Espírito Santo estava querendo que Paulo entendesse: eu estou conduzindo você, Paulo. Sou eu que quero levar você. Eu sei que para você formou um plano na tua mente de voltar para as cidades, de pregar ali de novo, de ver como eles estão, mas eu quero expandir o Evangelho, eu quero te levar a lugares novos, eu quero te levar a lugares maiores, e você precisa estar sensível à minha voz. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos para caminhar com o Senhor é estar sensíveis à voz dele. Sabe, nós temos conversado com algumas pessoas, né, que têm ajudado, contribuído com a obra aqui, participado mesmo, né, com afazeres, né, tem muita pessoa nova que vai chegar, vai agregar este grupo, né, e nós temos conversado sobre isso. É muito bom nós termos um cronograma, uma organização, mas melhor do que isso é ver o Espírito Santo às vezes quebrando cronogramas, organizações, e fazendo com que a igreja flua no Espírito, na direção que o Senhor quer. Então Paulo, ele ouve aquilo, e em seguida ele vai para Troade, uma cidade já mais próxima da Europa, das cidades da Europa, que o Evangelho ainda não tinha chegado. Quando Paulo vai, a palavra diz que Paulo então ele tem uma visão, ele tem um sonho, e ali ele vê um homem pedindo socorro, lá em Filipos, cidade que ele ainda não tinha visitado, continente a qual ele ainda não tinha alcançado. Então nós vamos ver que Paulo, ele sonha, ele tem aquela visão, e na visão um homem estava de pé pedindo socorro para Paulo. Naquele momento Paulo entendeu e falou assim: precisamos ir para Macedônia, precisamos ir até essa cidade. E a palavra diz que eles vão, e quando eles chegam lá, eles passam por muitas coisas. Eles chegam lá em Filipos, uma mulher se converte, uma outra menina que adivinhava, né, com um espírito demoníaco, ela adivinhava as coisas, dava lucro para os senhores. Paulo se irritou ali que ela seguia eles todos os dias. Paulo ora por ela, né, e ela é liberta daquele mal. Só que naquele momento que Paulo ora por essa moça, e essa moça é liberta desse espírito maligno, aqueles homens que recebiam lucro com o que ela fazia, na hora eles se revoltam contra Paulo.
Eles olham e falam assim: o que esses caras estão fazendo aqui? Atrapalhando o nosso lucro, atrapalhando aqui aquilo que a gente estava tendo tanto sucesso, ganhando tanto. Aí eles bolam ali, eles se unem com os magistrados, com as lideranças, com o pessoal influente daquele lugar. Eles falam assim: ó, esses homens estão pregando algo que a gente não crê, que a gente não conhece, que não faz parte da nossa cultura. E aí a palavra diz, irmãos, que Paulo e Silas estavam fazendo a vontade do Senhor. Foi o Espírito Santo que mandou eles para lá, sim ou não? Paulo e Silas estavam ali pregando o Evangelho de Cristo naquele lugar, ganhando almas para Jesus, sim ou não? Paulo e Silas estavam ali orando, buscando e fazendo a vontade de Deus. Só que naquele exato momento, os homens pegam eles, tiram as roupas, batem neles, eles são açoitados, eles são levados até a prisão, eles são colocados ali, não numa prisão comum, mas nós lemos aqui, eles são colocados no cárcere interior, que é um cárcere ali, como se fosse um calabouço, um lugar que é abaixo, né, da prisão normal. Não tinha água direito, o ar quase mal chegava, luz pouco se via naquele lugar. A palavra diz que depois de terem apanhado, serem humilhados, eles prendem os pés dele no tronco, algemam eles e largam eles naquele buraco. Eu fico me perguntando, será que se fosse eu? Você conhece o decorrer da história, né? Paulo e Silas estão ali, de modo injustos, presos, açoitados, humilhados. Só que naquele momento de dor, de humilhação, de injustiça, o que eles começam a fazer naquele lugar? Eita, gente. Começam a orar e cantar hinos Eles começam a orar e cantar hinos. Irmãos, eu não vejo um meio maior de adoração do que nos momentos das nossas maiores guerras, nós continuarmos orando e louvando a Deus. É nesses momentos que eu entendo que a palavra de Deus nos revela o que Jesus disse lá em João 4, que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adoradores que não adoram Jesus porque o momento está bom, adoradores que não adoram o Senhor porque as coisas estão dando certo, mas são adoradores que mesmo no meio da dificuldade, da luta, da guerra, da prova, eles continuam decididos em adorar o Senhor. Eles continuam decididos em orar, em louvar, em engrandecer a Deus. É isso que mostra para mim um verdadeiro adorador. Não é aquele que adora quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, quando os recursos estão na mão, quando as coisas estão fluindo, quando você olha para um lado e sorri, para o outro você se alegra, não tem motivo para você se preocupar. É fácil chegar aqui, levantar as mãos, ou chegar aqui e adorar o Senhor. Agora o Senhor está à procura de pessoas com almas libertas, que mesmo estando presas em situações, conseguem ainda assim adorar e engrandecer o nome do Senhor que serve, conseguem adorar e engrandecer, exaltar o nome daquele Deus que chamou eu e você. Será que você consegue? O que você faria nessa situação? Eu olho e eu falo: Senhor, tem de misericórdia de mim, porque eu não sei se eu faria o que eles fizeram. Eu não sei se eu iria louvar o Senhor, orar, cantar hinos, com os meus pés no tronco, costas esfoladas de chicotes e varas. Eu não sei se eu estaria lá depois de ter sido humilhado perante muitas pessoas. Eu não sei. Eu só peço a Deus que Deus me dê força para em qualquer situação que eu passar, eu continuar orando e louvando o nome dEle. Independente do que acontecer, eu continuar engrandecendo o nome do Senhor. Agora eu olho para Paulo e Silas. Eles estão presos, sim ou não? Humilhados, açoitados, mas estão cantando. Em contrapartida, nós vamos vendo o decorrer da história que tem o carcereiro, o cara que tinha o cargo, o domínio da prisão. Era um cara que tinha a chave na mão para abrir, libertar alguém, ou para fechar e prender alguém. Nós vemos um homem que era o carcereiro, que recebia um salário para fazer aquilo que ele fazia. Era um homem que tinha família, e a família estava perto. Nós vamos ver no decorrer da história, a família dele creu no Senhor. Só que nós vamos ver que esse homem que estava livre, aparentemente, esse homem que estava livre, com as chaves das cadeias na mão,
esse homem que estava livre, trabalhando e recebendo para aquilo que ele estava fazendo, esse homem que estava livre e tinha uma família abençoada, nós vamos ver que a alma dele estava escravizada. Então nós vemos aqui o que? Paulo e Silas presos, mas com a alma livre. E nós vemos o carcereiro livre, mas com a alma escrava. Eu quero perguntar para você nessa manhã: quem é você hoje aqui? Será que você é o Paulo e o Silas, que mesmo passando por algumas prisões, por algumas situações incômodas, que mesmo passando por algumas lutas e guerras, você continua servindo e adorando e reconhecendo quem Ele é, e sabendo que Ele é Senhor, e sabendo que Ele está no controle? Ou você é o carcereiro, que em situações tranquilas da vida continua com a alma aprisionada, com a alma escravizada? Irmãos, o que nós mais temos visto agora é pessoas tendo uma vida que nós olhamos pelo olhar natural e falamos: meu Deus, eu queria ter uma vida dessa. Mas elas tendo uma vida, naturalmente falando, condições melhores, momentos melhores, elas não têm a alegria e a paz que eu e você temos muitas vezes. Nós vamos olhar para muita gente que tem tudo para ser feliz, que tem tudo para se alegrar, que tem tudo para glorificar a Deus. Estão livres, mas estão com a alma escravizada, porque qualquer situação na vida dela já é um furacão, já é uma situação que vai matar ela, já não tem prazer de viver. Irmão, faz uma pergunta bem séria para quem está do teu lado. Não interessa se você é crente, se você não é crente, não interessa se você vem na igreja, se você não vem, não importa isso agora para essa pergunta. Olha para alguém do teu lado e faz uma pergunta séria para ele, para ela. Fala assim: você tem prazer de viver? Você tem prazer de viver? Como que está a sua vida? Tem prazer? Tem alegria? Eu costumo dizer sempre: nós somos chamados por Deus, que mesmo em meio a todas as lutas, fomos chamados para ter uma vida de alegria, com momentos de tribulação. Por mais que as lutas venham, as dificuldades venham, a gente sabe que o Evangelho não é moleza. O Evangelho não é um negocinho fácil que muita gente prega. O Evangelho é você caminhar segundo Cristo caminhou. É você negar a si mesmo, pegar todo dia a tua cruz e seguir Ele. Não é fácil. Só que mesmo negando a mim mesmo, mesmo carregando todos os dias a cruz que é minha, fazendo aquilo que Cristo me ensinou e me chamou para fazer, eu me alegro todos os dias nele. Tem momento que eu me entristeço, tem momento que eu me preocupo, tem momento que eu até dou uma reclamadinha, mas quando eu paro para olhar, eu falo: Senhor, minha alma consegue contemplar a tua ação poderosa sobre mim. Senhor, por isso que a palavra diz, nós devemos trazer a memória, é a alma, trazer a memória aquilo que nos traz esperança. Irmão, toda vez que eu estou aqui preso em uma situação, eu não paro de olhar para trás e ver: meu Deus, como que eu posso reclamar agora, desistir agora, como que eu posso murmurar agora, se lá atrás aconteceu tanta coisa, o Senhor me livrou, o Senhor me deu vitória. Coisas que acontecem hoje, irmãos, parece que não tem solução, mas quando você olha para trás, coisas que também aconteceram em um momento presente, você vê que você venceu, você passou. Só que a questão é a seguinte: você precisa ter uma alma liberta, para que você tenha uma alma livre para adorar o Senhor, para nos momentos de tribulação, de dificuldade, de adversidade, você vai estar animado. Sabe, em certa ocasião, no começo da igreja, eu amo essa passagem, está em Atos também, um pouco antes ali, não me recordo se no capítulo 5, 6, não me lembro agora, é de 4 a 6 ali, nós vamos ver que os apóstolos estavam pregando, e eles estavam ali fazendo grandes coisas para o Senhor, e pessoas iam se rendendo, o número de pessoas aumentava, e a palavra nos diz que os líderes religiosos pegaram eles, mandaram eles parar de pregar Jesus. Os líderes religiosos da época bateram neles, soltaram eles, falando assim: a gente não quer que vocês preguem mais esse Jesus. Eles falaram: como que a gente não vai pregar? Aquele que nós vimos e ouvimos, aquele que faz todas as coisas, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, não tem como, nós não vamos parar de pregar. Eles apanham, mas não tinha motivo para continuar preso, eles soltam eles. A parte mais linda que eu acho desse texto é que eles chegaram para os outros discípulos, para aqueles que estavam ali, a igreja toda,
machucados, feridos e humilhados, eles chegaram falando assim: estamos alegres, porque também começamos agora a ser perseguidos pelo amor de Cristo, pelo nome dEle. Você começa uma perseguiçãozinha, você já começa a murmurar com Deus. Nós começamos a viver uma dificuldadezinha, a gente já quer abandonar tudo e largar o Senhor. Meu irmão, nessa manhã Deus quer libertar a sua alma, para que você sirva ao Senhor, independente das situações que você estejam passando. Sabe, eu vou orar no final dessa palavra, e eu creio que pessoas que estão aqui aprisionadas, tem pessoas aqui depressivas, tem pessoas com um ponto excessivo de ansiedade, tem pessoas aqui que não tem mais a alegria de viver, o prazer de viver, mas eu quero apresentar para você aquilo que Paulo e Silas apresentou para aquele carcereiro. A palavra nos diz que aquele carcereiro, ele estava dormindo, sim ou não? Paulo e Silas estão lá, eles começam a adorar o Senhor, perto da meia-noite, eles cantam hinos, louvores a Deus, mesmo presos, humilhados. A palavra nos diz que de repente sobreveio sobre aquele lugar um terremoto, que mexeu com toda a estrutura daquela cadeia. As cadeias se abriram, as correntes caíram, todos os presos foram soltos, está escrito lá. E a palavra vai nos dizer que naquele momento do terremoto que soltou Paulo e Silas, o mesmo terremoto que libertou eles, é o terremoto que acordou aquele carcereiro que estava dormindo. Meu irmão, quem aqui dorme no horário de trabalho? Não levanta a mão não, viu? É filmado aqui, perigoso você perder o emprego. É normal, irmãos, dormir no horário de trabalhar? É normal? Fomos contratados para isso? Pensou? 8 horas estou lá, bato o ponto, pego o travesseiro, a coberta e deito. 5, desperto o alarme, eu acordo e vou embora para casa. Não tem como. O carcereiro estava lá para trabalhar. Preste atenção nisso daqui. O carcereiro estava lá para trabalhar, mas ele estava dormindo, sim ou não? O mal do nosso século é esse. É que no momento que nós devemos estar ativos e de pé, nós estamos dormindo. Como assim? Simples, irmãos. Porque se você pesquisar, eu não pesquiso muito assim, mas eu passei por uma matéria uma vez, e comprovado até cientificamente, que as pessoas que dormem demais, ou fora de horário comum, né, de sono e tudo mais, é porque elas não estão contentes com a realidade. Então é um meio de fugir da realidade, é um meio de fugir do problema. Se você estiver dormindo, você não está pensando no problema. Se você estiver dormindo, problema é do problema de estar ali. Você está dormindo. Então o carcereiro, é nítido olhar para essa história e ver que o cara não tinha mais prazer em trabalhar. Talvez o cara não tinha mais prazer nem de voltar para a casa dele depois do trabalho. É olhar para essa vida e tentar encontrar o que tinha de alegre na vida desse homem. Para você entender, quando Paulo e Silas estavam lá, indo para outros lugares, o Espírito Santo tocou neles e falou: não, vocês não vão para esse lugar. E Paulo sonhou em um homem de pé pedindo socorro. É o carcereiro estava pedindo socorro. Esse homem estava pedindo socorro, porque ele não aguentava mais viver, ele não tinha mais prazer de viver, não tinha mais sentido a vida para ele. Agora eu quero dizer para você que quando Cristo pisou nessa terra, Ele disse que veio ao mundo para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Eu sei que o ponto principal da nossa vida é a eternidade, é buscar ser fiel ao Senhor aqui, é servir a Ele aqui, é crer e confiar nele aqui, para sermos salvos, na eternidade estarmos com Ele, porque tudo aqui é passageiro. Mas eu não consigo crer em uma vida de alguém que está em Cristo, mesmo nas lutas e nas guerras, não ter uma vida alegre, irmão. Eu não consigo crer nisso. Como eu disse, eu não estou falando que você vai ser aquela pessoa que é alegre todo dia, toda hora, aquela que finge que não tem problema, sabe? Nossa, eu olho para a pessoa, parece que não tem problema nenhum. Claro que tem, irmão. Claro que tem. É óbvio que a pessoa passa poucas e boas na vida, mas a alma dela já encontrou descanso no Senhor. Às vezes nós vamos ver uma gota afogar uma pessoa, e às vezes nós vamos ver um mar revolto se tornando uma piscina de lazer para alguns. A questão é como está a sua alma. Quando chega a luta, a prova, quando chega o momento difícil, como está a sua alma?
quando as coisas não dão certo para você, como está a sua alma, quando você planeja e não sai do jeito que você quer, como fica a sua alma, quando tudo acontece ao contrário do que você queria. O segredo é confiar no Senhor e ter a certeza, a convicção que Ele está no controle. Como que Paulo e Silas adoraram no momento de humilhação e dor? Como? A alma deles estava no Senhor, presos no corpo, mas livres de alma. Irmão, quando você entende isso, que a sua alma é dele, quando você se deleita nele, quando você entende que você está nele e confia nele, não importa o que venha, pode até dar uma balançada, pode até dar uma abalada por um momento, mas você se levanta. Você não dorme igual o carcereiro, você não foge da realidade. Tem pessoas aqui fugindo de situações que precisam ser resolvidas. Tem pessoas dormindo e fingindo que algumas coisas não estão acontecendo. Eu oro e eu declaro sobre a tua vida nessa manhã, que Deus te dê coragem, ousadia, te levante para ir ao encontro dessa situação e resolver. Eu acho bonito na história de Davi, que quando o gigante Golias ali afrontou Israel, Davi se colocou de posição de batalha para ir lutar contra ele. A palavra nos diz que quando estava tudo preparado para a luta de Davi e o gigante cheio de armadura, espada, escudo, lança, capacete, couraça, um cara de quase 3 metros, Davi pequenininho, só com 5 pedras e uma funda, era o que ele tinha, e um cajado. A palavra vai nos dizer que quando o gigante se colocou na posição de batalha e deu o primeiro passo, está escrito lá na história de Davi, 1 Samuel, capítulo 17, você vai ver, Davi ele pega e ele se lança à frente, e ele corre ao encontro da batalha. Ele não fica esperando o gigante chegar perto dele, ele não fica esperando a situação acontecer, ele não fica ali orando, Senhor, tem de misericórdia de mim, se esse gigante vir, me livra dele, me ajuda aqui, não, ele levanta, enquanto o gigante está andando, ele está correndo. O que ele estava querendo dizer? Eu não vou esperar para resolver isso, eu sei quem está comigo, eu sei quem está na minha vida. Eu não vou me acovardar diante das prisões da vida, eu não vou me acovardar diante das lutas e guerras que vêm contra mim. Eu vou me levantar e eu vou de encontro a elas, porque eu sei que quem está comigo, quem vai na minha frente, é quem vai resolver a situação. Agora você não pode se acovardar, você não pode deixar que o inimigo oprima a sua alma, a ponto de colocar em você todo tipo de sentimento, pensamento, doença, que coloque você lá embaixo. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Meu irmão, Jesus é tudo, eu sei disso, e eu prego isso. O Senhor é tudo, eu sei disso. Mas quando estamos nele, Ele tem prazer em nos dar vitória. Ele não tem prazer de ver você nessa situação? Você acha que o Senhor tem prazer de ver você chorando pelos cantos? Você acha que Ele tem prazer de ver você sem conseguir dormir, perdendo noites de sono? Você acha que Ele tem prazer em ver você chorando lá escondido das pessoas, para não deixar que ninguém veja você chorando? Você acha que Ele tem prazer em ouvir dos teus lábios, ou ouvir do teu coração, dizer, eu não tenho mais prazer de viver, eu não quero mais saber dessa vida, Senhor me leva? Ele vai levar um dia, mas enquanto Ele não levar, há uma vida abundante dEle para você. Ele quer fazer você se levantar, e Ele quer fazer você provar vitórias na presença dEle. Ele quer, só que você precisa ser livre, alma livre. O carcereiro estava dormindo. O terremoto que libertou Paulo e Silas é o terremoto que trouxe desespero para aquele homem. Quando o terremoto aconteceu, as cadeias se abriram, as correntes caíram, os presos foram libertos. Nós vamos ver que aquele carcereiro acorda, ele olha. Eu quero até ler essa parte, eu já vou acabar. Em Atos 16, versículo 27. Coloca aqui o 27. 27 diz assim, ó: o carcereiro, depois do terremoto, tá? Que Deus mandou lá. O carcereiro despertou do sono e vendo, repita comigo, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, o cara ia se matar. Aí está assim, pois pensou, repita comigo, pensou, pois pensou que os presos tinham fugido. Olha o que é uma alma escrava. O cara está dormindo, fugindo da realidade. O terremoto vem. Para quem tem alma livre no Senhor, o terremoto vem para libertar.
Para quem tem a alma ainda aprisionada, escrava, o terremoto parece que é a pior coisa, parece que vai matar. Esse cara acorda naquele terremoto, ele olha para as cadeias, e ele vê que as cadeias todas estão abertas, as portas estão todas abertas. Irmãos, naquele tempo ele iria ser, com certeza, pela lei romana ali, ou ele iria ser muito, mas muito castigado, ou ele seria morto por deixar os presos terem fugido naquela situação. Ele acorda desesperado, e a palavra diz, e vendo que as portas estão abertas, ele viu o que? Viu o problema, falou, e agora? Abriu as portas, fugiu todo mundo, e aí está escrito assim, que ele ia se matar. Por quê? Porque ele pensou que os presos tinham fugido. Agora a história vai nos dizer o que? As portas estavam abertas, sim ou não? Mas a Bíblia diz que os presos fugiram? Não, até porque quando ele pegou a espada para se matar, Paulo grita, ei, não faça isso com você, cara, está todo mundo aqui, ninguém saiu. Aquilo que você viu e pensou, não é o que aconteceu. Paulo estava querendo dizer para aquele homem, ei, aquilo que você tanto teve medo, aquilo que os seus olhos viram e se desesperou, que achou que era um problema que você não resolveria, achou que era uma situação que não tinha jeito de se resolver, você pensou que tudo estava acabado, mas olha aqui, cara, está tudo resolvido, está todo mundo aqui. Meu irmão, a maioria das coisas que você pensa, que você tem medo de acontecer, a maioria delas não acontece. Isso aí é comprovado também por pesquisa, que coisas que você temeu que poderiam acontecer, 80% delas não acontece. Sabia disso? Qual que é o medo que você tem hoje? Pensa em algo aí que você está passando, uma dificuldade. Pensa nessa situação que você está preocupado. Meu Deus, como vai ser? Ai, se eu sair de lá? Ai, se eu entrar ali? Ai, se acontecer do jeito que me falaram? Ai, se acontecer do jeito que eu vi? Tudo isso que você está pensando com medo de acontecer, 80% do que você está pensando não vai acontecer. A maioria do que você está com medo que aconteça, não acontece. Isso aí é o diabo se aproveitando de algo que seus olhos estão vendo para aprisionar você em uma escravidão de alma, para que você não confie no Senhor, não tenha certeza que Deus está no controle, que Ele está te ajudando, que Ele está no controle de tudo. Então olha para alguém do teu lado e fala assim, ei, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Se preocupe com o agora. Quem é você agora? Como você vai sair desse culto? Qual vai ser a sua postura, a sua posição depois desse culto? Como que você vai encarar, enfrentar as lutas que você está vivendo? É isso que você precisa saber, é isso que você precisa ali buscar. Sair daqui hoje fortalecido para as guerras. Elas não vão te matar. As guerras vêm para você provar do tamanho do Deus que você serve. Pastor, a guerra foi mais ou menos. O Deus grande estava com você na guerra mais ou menos. Pastor, foi uma guerrinha tão pequena, eu sei. O Deus da guerra, o poderoso, estava lá com você na guerrinha pequena. Pastor, a guerra é grande que eu estou passando, amém. Tanto faz, guerra pequena, guerra, isso muda para nós. Para Deus não muda, irmãos. Para Deus não muda o tamanho do problema. Para Deus não muda o tamanho da dívida. Para Deus não muda a quantidade de pessoas envolvidas. Para Deus não muda. O que muda para Deus é o quanto você está confiante nele, o quanto a sua alma está livre para continuar crendo que Ele é capaz de te ajudar. O que você está passando? Qual é a situação? Nessa manhã coloque nas mãos dele, decida crer, decida confiar nele. Esse carcereiro, ele ia se matar. E aí no versículo 29, coloca aqui, o versículo 29 diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, o 30, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Esse cara estava pedindo uma luz para a situação que ele estava vivendo. Sabe, nós vamos ver que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus ele olha e fala para aquelas pessoas: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim, pode ficar tranquilo, não anda mais em trevas, mas a luz estará sobre ele. Talvez você entrou aqui hoje em trevas, mas eu quero apresentar para você o dono da luz. Eu quero apresentar para você o que Paulo apresentou para aquele homem.
Eu quero apresentar para você que está enforcado em alguma situação. Eu quero apresentar para você que está pensando em se matar. Eu quero apresentar para você que está querendo desistir da vida, desistir das coisas, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Eu quero apresentar para você esse Cristo que é a luz para a sua escuridão. Eu quero apresentar para você esse Jesus que é a luz para o seu caminho. Eu quero apresentar para você esse Senhor Jesus que pode mudar a sua história, se você crer e confiar nele, se você entender que independente do tamanho da luta ou do problema, ele é maior que tudo isso. Você vai viver vitória nisso aí. O carcereiro precisava de uma luz. Paulo e Silas chegaram: eu tenho uma luz para você, creia no Senhor Jesus. Essa é a luz. Não precisa muita coisa, gente. Não precisa de que alguém chegue dando recursos. Não precisa que alguém chegue com soluções humanas, naturais. O que você precisa é crer no Senhor Jesus. Agora olha para alguém do teu lado e fala assim: nisso aí que você está vivendo, você continua crendo? Nisso aí que você está passando na sua vida, você continua crendo? Continue crendo. Continue crendo. Eu queria ter aqui todas as possibilidades de ajudar você. Queria poder entrar na sua alma, no seu coração, tirar essa dor. Eu queria poder entrar aí na tua alma, tirar essa angústia, sabe? Arrancar você dessa depressão, arrancar você essa ansiedade do teu peito. Eu queria, mas não posso, porque eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu estou apresentando um que pode. Um que a própria Bíblia diz que ele é a palavra, e essa palavra é como uma espada de dois gumes, que ela entra ali na divisão da alma, do espírito, e ela consegue discernir todas as coisas, e ela consegue trabalhar onde ninguém pode trabalhar. Esse Jesus chega onde eu não chego, esse Jesus chega onde você não chega, basta você crer nele. Ele tem solução para a tua vida, ele tem salvação para a tua alma. E quando a sua alma é salva, liberta, não existem mais problemas que possam nos paralisar. Problemas continuam existindo, eles ainda existem, ainda acontecem. Mas quando nós estamos no Senhor e a nossa alma está nele, os problemas vêm, eles até machucam um pouco, dói um pouco, fere um pouco a gente, dá até uma balançada. Mas aí nós olhamos e falamos igual Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Sei estar abatido, sei estar bem, sei passar necessidade, sei ter em abundância. Em qualquer situação da vida eu aprendi a confiar nele, porque tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, se você entender isso nessa manhã, se você começar a caminhar com o Senhor, entendendo que se a sua alma está nele, os problemas não vão mais te escravizar, eles não vão mais te parar. Você vai ver como o Senhor é maravilhoso. O 31 que nós lemos, Paulo e Silas fala para ele: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Aí no 34, que é o último que nós lemos, para acabar, diz assim: então levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O cara estava depressivo, querendo morrer, querendo se matar. Paulo e Silas apresentam um Cristo para a alma dele. Aquele homem recebe Cristo para a alma dele. Aquele homem recebe Jesus na vida dele. E uma vida que antes era destruída, arruinada, depressiva e acabada, agora a palavra diz que é uma vida alegre na presença do Senhor. Irmãos, nós temos que entender que alegria na presença do Senhor não é sinônimo de coisa estar dando certo. Alegria na presença do Senhor é sinônimo de que a sua alma já está no Senhor, que você já aprendeu a confiar nele, que você já aprendeu que mesmo na guerra, na luta, no problema, na adversidade, nas afrontas, nas perseguições, em tudo, a sua alma está tão ligada nele que você consegue vencer essas situações. Você consegue passar por elas. Elas deixam algumas marcas, às vezes vão deixar algumas cicatrizes, mas você prossegue. Como Paulo diz: prossigo para o alvo, me esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo olhando para Jesus. Por quê? Porque a minha alma está nele, eu confio nele. Nada mais vai me parar, nada mais vai me fazer desistir, porque eu sei
em quem eu creio. A pergunta é: você sabe em quem você crê? Você sabe em quem você crê? Precisamos ter convicção de que cremos no Senhor Jesus. Amém? Versículo em Mateus capítulo 11. Agora eu vou encerrar. Versículo 28 e 29. Põe aqui, por favor. Mateus 11. Uma passagem linda também. Mateus 11, versículo 28. Diz assim, ó: venham a todos vocês que estão e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua. O que mais Jesus quer nos dar é descanso para a alma. Você já teve a sensação de dormir a quantidade de horas que você precisava e acordar cansado do mesmo jeito que você foi dormir? Quem aqui já teve essa sensação? Ou sou só eu? Quem aqui já achou que a hora que você deitasse a cabeça no travesseiro, apagasse e acordasse no outro dia, você estaria melhor, mais alegre, o problema teria diminuído? Quem já pensou assim? E quando acordou se frustrou? Parece que o problema era até pior e maior. Eu quero que você entenda que o problema é problema, ele é do mesmo tamanho. A questão é: a sua fé precisa crer que Deus está com você. A sua fé precisa ter a certeza que Jesus está no controle. E Ele diz: venham a mim. Vocês estão tão preocupados com tanta coisa? Venham a mim, eu estou chamando vocês. Venham até mim, vocês vão provar descanso para a alma de vocês. Venham até mim, participem daquilo que eu tenho. Tomem o meu jugo. Que era o jugo? Aquele que ligava dois animais, né? Que precisavam trabalhar ali na lavoura. Jesus está dizendo assim: se ligue a mim, se junte comigo, esteja comigo na minha presença, e você vai ver que eu trago descanso e alívio para a sua alma. Jesus quer nessa manhã dar descanso e alívio para a sua alma. Sabe, eu vou falar algo aqui, não me leve a mal, mas o problema que você está vivendo, ele ainda não vai ser resolvido de imediato. Mas Jesus quer mudar a sua alma para você enxergar esse problema de modo diferente. Ele quer libertar você dessa escravidão de alma, para que você olhe e fale assim: ué, parecia que era um monstro, mas é pequeno. Será que alguém fez alguma coisa, ajudou? Não, irmãos. O problema continua lá. O tamanho quem dá para ele é você. O problema continua lá. Quando o gigante estava afrontando Israel, o povo dizia: o gigante está nos afrontando. Quando Davi viu ele afrontando, Davi dizia: esse incircunciso, esse filisteu. Davi nunca falou que ele era gigante, porque o problema é do tamanho que você olha para ele. Mas você vai aprender a olhar para ele, maior ou menor, se a sua alma estiver no Senhor. Aí você vai olhar e ver: pô, não é tudo isso. Estavam querendo me amedrontar, acabar comigo, mas não é tudo isso. Com o Senhor você irá vencer. Amém? Fica de pé.